Vamos continuar falando sobre o processo de vendas então. No processo de vendas nós temos ali como funciona a venda no seu estabelecimento. Como é que é? A pessoa entra na sua loja, pega o produto na gôndola e leva direto para o caixa para pagar? Ou ela se comunica com algum vendedor para poder fazer o que a gente chama de pré-venda? Isso é importante. Bom, como funciona a venda na gestão moderna? A gestão moderna, gente, a gente tem o quê? A gente tem a presença de um atendente que recebe aquele cliente, registra ali uma pré-venda e dá um código para o cliente ou imprime o orçamento, por exemplo, até para o cliente ir em casa, depois ele volta com aquele orçamento e você não precisa cadastrar tudo de novo no orçamento, gerar um novo pedido. Você pega aquele número de orçamento e reverte o orçamento em venda. Ou o chamado pré-venda, a pessoa foi lá, foi pedindo os itens, você foi registrando ali os itens do pedido, depois dá o número do pedido para o cliente vai no caixa, paga e pronto, está resolvido. E com isso você não tem filas, você tem uma facilidade. E aí entra a pergunta, o seu negócio é varejo? Você fica satisfeito quando você chega lá num mercado ou numa loja de varejo e consequentemente tem aquela fila imensa? Você até chega e olha, não vou perder meu tempo comprando ali não, porque a fila está muito grande. E com isso você perde vendas, certo? Seu negócio tem fila? Pensa nisso. Analisa se o seu negócio tem fila, se é agradável para o seu cliente chegar, porque se o seu cliente chega no seu estabelecimento, está uma fila imensa, e o do concorrente não tem fila, não é que o produto dele seja melhor ou pior, mas se não tem fila, ele não vai ter problemas com relação a atender o cliente rapidamente. O cliente quer facilidade, mobilidade, tá? Bom, tem as estratégias para vender mais e com acompanhamento que a gente fala aqui. Veja o exemplo de uma venda. Uma venda moderna, ela funciona com essas etapas. A gente começa ali com o primeiro passo. O cliente pega o produto, pede ao vendedor, né? E aí, por sua vez, o segundo passo, o vendedor gera a pré-venda desse cliente, certo? E informa, ou até imprime um númerozinho, ou alguns fazem anotação no papel ali e dá para o cliente, ó, cliente, está aqui o número do teu pedido, agora é só ir no caixa e pagar. O cliente selecionou ali 20 itens, ele vai no caixa e paga. Como, por exemplo, uma autopeças, tem lá 30 itens para vender ali, uma venda, uma manutenção do carro, 15 itens. Ele vai registrando todos os produtos que o cliente pediu, inclusive conferindo se tem no estoque aquele produto. Depois, o cliente, enquanto ele vai lá no caixa pagar, a pessoa vendedora encaminha para a logística separar os produtos e levar para entregar ao cliente. Esse é o processo de venda moderno. Então, no terceiro passo, o cliente vai ao caixa, apresenta o produto ou a pré-venda e o caixa só executa a venda. É claro que no quarto passo, o caixa vai registrar a forma de pagamento, um cartão. Isso aí entra esse tempo normal, mas é um tempo mais aceitável, mais praticável. E após este passo, ele gera a nota fiscal do consumidor eletrônico, o cupom fiscal eletrônico, que tem lá o QR Code, né? E, consequentemente, com esse QR Code, o cliente pode até verificar se aquele cupom é verdadeiro, porque ele é registrado na Secretaria de Fazenda, certo? Então, esses, gente, são os passos de uma venda moderna, uma venda atual. E o seu estabelecimento precisa ter essas etapas definidas e automatizadas para você ter mais escalabilidade, vender mais, ter mais comercialização, certo? Também estamos presentes nas redes sociais, coloquem comentários, poderão servir para palestra e também para vídeos futuros. Estamos aqui para ajudar, ok? Até a próxima!